Diário Cast recebe hoje o pré-candidato a deputado federal, Túlio Caria. Seja bem-vindo aqui conosco. Obrigado, que estão nos dando a oportunidade aqui desse bate-papo. E a todo mundo que tá nos assistindo aí também. O jornalista José Horta, né? Eu sempre acompanho nas entrevistas aqui, né, Túlio? Obrigado por ter sua presença aqui conosco, né? E desculpa, não posso iniciar a pergunta? Pode, fica à vontade. É o seguinte, quando eles falam que o sistema no Brasil, a política está questão muito viciada, o pessoal mais, né, digamos, já está há mais tempo. O que leva um jovem hoje a se ingressar na política? Renovação. Acho que a palavra principal é renovação, é a vontade de realmente de mudar, e mais do que vontade, é ver que boa parte da população quer mudança, boa parte da população está cansada dos políticos tradicionais que chegam, pegam voto, depois nunca mais aparece. E o fato também de eu ser apaixonado por Minas, né, gostar demais da nossa região, das nossas cidades, da qualidade de vida que a gente tem. E a palavra-chave é essa, sempre para mim vai ser renovação, alternância de poder, porque eu acho que nós estamos cansados de ser feito de bobo, né, com perdão da palavra. O brasileiro tem sido feito de bobo há muito tempo e agora acho que está na hora da gente colocar a juventude para ser protagonista da história do país. Eu queria que você falasse um pouco das suas origens, para o pessoal te conhecer. Eu sou Túlio, meu nome é Túlio Caria, sou filho da dona Ana, que é uma professora aposentada, e aí que veio a minha vontade também de seguir carreira acadêmica, de ser professor também. Sou advogado de formação, me graduei em Direito na Faculdade Newton Paiva, em Belo Horizonte, fiz mestrado em Direito, pós-graduação em Compliance, estou na área pública há alguns anos, há algum tempo, já ocupei alguns cargos públicos, já fui assessor na Câmara dos Deputados, e lá eu consegui ver como que funcionava o Congresso Nacional como um todo, e ali realmente me deu vontade de participar efetivamente como um candidato. Já fui assessor no Ministério da Pesca e Aquicultura, assessor técnico, então ali eu também tive muitas experiências que somaram para o meu currículo. 2018, que foi mais recente, fui assessor na Secretaria Nacional de Juventude. Lá coordenei um trabalho muito interessante, que é a elaboração de política pública para a juventude brasileira. Então foi possível ver que uma gestão sem uma política pública não funciona. Então eu tive essa oportunidade de desenvolver esse trabalho. 2016 fui candidato a vereador na cidade de Belo Horizonte. 2020 fui candidato a prefeito na cidade de Amparo de Serra. E ainda na faculdade, voltando um pouco mais, ainda na faculdade fui presidente do diretório acadêmico por 2 mandatos. Então tô próximo da política já tem um tempinho, por mais que não tenha ocupado nenhum cargo de eletivo, né? Mas estou ali nos bastidores. Hoje advogo para algumas prefeituras. Sim. Então ajudo alguns prefeitos a fazer política pública, a gerir o município, a combater a corrupção. Então eu acho que tem muito a contribuir. Tem um currículo, apesar da pouca idade, né, tenho 28 anos, mas tem um currículo que eu tenho certeza que vai somar e contribuir muito para o nosso estado, para a nossa região. E as pessoas ficam surpresas assim quando você se apresenta, por ser jovem e ter essa experiência toda? Como é que fica muito. Todo mundo fala assim, nossa, é tão novinho. Tanto é que na eleição de 2020, quando eu fui candidato a prefeito, ficou lá o slogan, deixa o menino trabalhar. Porque todo mundo falava, chegava na casa das pessoas para pedir voto, e aí, nossa, mas você é tão novinho, parece um menino. Realmente, eu tenho uma aparência muito, né, de ser mais novo do que eu aparento, e eu falo que isso é bom, porque na hora que eu tiver com os meus 50, vou estar com carinha ainda de 20. Mas aí eu tento mostrar para o eleitor que, apesar da pouca idade, eu tenho um currículo que realmente pode contribuir, pode somar muito para o Congresso. Nós já tivemos experiências de jovens que ocuparam espaços públicos, de jovens que já foram deputados, de jovens que já foram prefeitos, que já foram vereadores e que contribuíram muito.
E, né, modéstia à parte, tendo a experiência que eu já tenho até agora e o currículo, eu tenho certeza que lá no Legislativo eu vou poder contribuir muito para a gente realmente colocar e fazer leis que efetivamente vão contribuir com a nossa região. Até ele tocou num ponto que eu gostaria sempre de frisar isso. Porque a maioria dos deputados que a gente tem acesso, claro, emendas parlamentares são importantíssimas para o desenvolvimento da região. Mas a gente também precisa de projetos que afetem positivamente a coletividade. Né? Isso eu vejo que isso falta muitas vezes no geral, porque eles se preocupam, claro, a gente precisa das emendas, né, parlamentares, mas projetos que alterem positivamente a nossa vida, a gente vê que muitas vezes fica a desejar. Então é isso também uma das suas metas, né? Eu falo que emenda é a mesma coisa a gente na casa da gente. Nós temos a obrigação de manter a nossa casa organizada. Não temos? Na nossa casa a gente tem a obrigação de fazer comida todo dia. Sim. Fazer o café todo dia. A emenda é a mesma coisa. O deputado ele tem a obrigação, todo ano, de destinar aquela rubrica, aquele valor ali para os municípios, para as associações, para as instituições que têm compatibilidade com os seus projetos. Só que mais do que emenda, o que eu vejo que falta hoje no Brasil, boa vontade política dos deputados de resolver o problema do município. Hoje o município ele tem muitos problemas que se resolvem sem ser por emenda. Emenda é muito importante, mas não é tudo. Então o que eu proponho hoje para a pauta, para os municípios? Nós temos que ter um projeto, né? Um projeto de desenvolvimento regional, um projeto de desenvolvimento local. Sim. Então dentro do meu gabinete, eu vou colocar, né, dentro do gabinete a gente tem metade das vagas formadas por profissionais técnicos, para a gente ter condição de estruturar, de legislar, de fazer a coisa funcionar de forma correta. E aí nós temos que ter agendas positivas. Então eu estarei aqui em Caratinga, uma das nossas propostas é instituir em Caratinga um gabinete. Então estaremos aqui de segunda a segunda-feira. Obviamente que nas terças, quartas eu tenho que estar em Brasília, mas os nossos assessores estarão aqui e as agendas serão construídas. Mas aqui terá um gabinete. Esse gabinete vão ter técnicos trabalhando. Nós vamos destinar 10% das emendas para Caratinga e região. E esse corpo técnico ele vai ter uma incumbência, que é sentar com os prefeitos, que é sentar com os vereadores, que é sentar com as ONGs, com as associações, com os sindicatos, e a gente fazer um diagnóstico do município. Identificar, olha, realmente o problema de Caratinga é a falta de emprego, renda, de oportunidade, de saúde, é a falta de geração de emprego, é a falta de educação pública de qualidade. Beleza, em cima disso, quais são as ações que a gente pode cumprir? É só a emenda? Será que vai resolver? Às vezes eu penso que 1 milhão resolve, mas o diagnóstico vai me mostrar que 1 milhão não resolve, que eu preciso de 2. E às vezes eu simplesmente pegar os prefeitos da região, falar, olha, agora nós vamos fazer uma agenda lá em Brasília com o presidente. Pensa, se eu sou deputado federal, levo aqui 8, 9, 10, 15 prefeitos para Brasília, o presidente vai nos receber, nós estaremos na mesa com o presidente, e aí a gente vai virar para o presidente e falar, olha, nós estamos numa região que produz 12% do PIB do estado de Minas Gerais, então você tem que olhar com toda atenção para Caratinga e região. Feito isso, presidente, aqui estão as pautas para solucionar o problema da região. Ah, mas como que você chegou no resultado dessa pauta? Porque antes a nossa equipe técnica sentou com cada prefeitura, com cada prefeito, com cada câmara, fez o levantamento, fez o diagnóstico, e em cima desse diagnóstico nós chegamos nas pautas, nós chegamos nas propostas que precisam ser levadas. E aí a gente vai direcionar. A pauta que é da saúde, obviamente o presidente vai nos direcionar para o Ministério da Saúde. A pauta que é da educação, ele vai nos direcionar para o Ministério da Educação. Eu sou um defensor da volta do Ministério do Planejamento. Nós temos que ter planejamento. Sim. O município que não se planeja não funciona. Vida, né? Isso é pra vida. Então nós temos que pensar nessa organização e levar. E aí, voltando na sua pergunta, sendo mais objetivo, a emenda sozinha ela não resolve. Sim. Eu tenho que ter outros mecanismos, como por exemplo a boa vontade política de chamar todo mundo para sentar na mesa e resolver o problema. Sim. Túlio, como que está o andamento dessa pré-campanha, as principais pautas que vocês têm trabalhado?
Ó, nós nos surpreendemos com o desenvolvimento da nossa pré-campanha, da nossa pré-candidatura. Eu havia feito uma pré-candidatura para deputado estadual, lá no início, ainda um ano atrás. E aí a gente veio trabalhando, viemos conversando com algumas lideranças, viemos conversando com as pessoas, viemos entendendo os problemas da cidade, entendendo realmente o problema das regiões que a gente atua, e chegamos em algumas pautas prioritárias. A minha principal pauta é a pauta da saúde, depois eu tenho a pauta da educação, a pauta ambiental, a pauta animal e a pauta da transparência na administração pública. São essas as nossas principais pautas. E aí a gente foi conversando, dialogando, explicando cada uma das pautas, e a pré-campanha foi ganhando um corpo, foi ganhando cada vez mais apoiadores, foi ganhando cada vez mais incentivadores, e aí veio uma pesquisa feita pelo jornal O Tempo, pelo Datatempo, e a pesquisa... vinculada no final do mês passado, desculpa te interromper, acho que foi isso, né? No final de julho, de né? julho, salvo engano, no dia 28 ou 27 de julho. Ela foi até registrada no site do TSE. E a pesquisa trouxe que o nosso nome estava sendo um dos mais cotados no estado. A pesquisa trouxe lá 77 nomes e eu fiquei em 28º lugar. E eu sempre menciono para todo mundo que a minha pré-candidatura, a minha caminhada, ela não é minha. O objetivo de ser deputado federal não é só do Túlio. O objetivo de ser candidato e de ser futuro deputado federal são de várias pessoas que estão apoiando esse grupo, de vários apoiadores. Então, é uma candidatura que está sendo feita a várias mãos. Eu não tenho o ego de falar que eu sou o candidato. Não. O nome veio, eu aceitei o desafio, o grupo fortaleceu, vieram algumas lideranças, e aí, com a chegada dessa pesquisa, com a chegada das lideranças, com os apoios que a gente foi crescendo, o pessoal falou, agora a gente pode converter para federal, não por ego, não por vaidade, mas porque sendo federal, nós vamos ter essa ligação direta com, né, nas instâncias superiores, né? Você da região tem essa ligação direta da região com as instâncias superiores. Exato. E aí a gente também tem mais emenda. Nós estamos falando um cenário aí de aproximadamente 60 milhões de emendas que dá para a gente trabalhar ao longo do mandato. E então eu consigo atender mais prefeitos, eu consigo atender mais municípios, eu consigo atender mais lideranças, mais ONGs, associações, sindicatos. Eu consigo ter uma ponte direta com o Congresso, né? Eu estarei dentro do Congresso, então eu vou bater na porta do senador e falar, olha, vamos resolver o problema da região de Caratinga? Eu vou ter condição de chegar e falar, eu preciso de uma agenda com o presidente da República. Porque enquanto deputado federal, eu tenho essa entrada, eu tenho essa abertura direto com o presidente. E falar, presidente, aqui está o problema da região, nós precisamos solucionar. E a forma de solucionar é essa. Porque uma das coisas que eu hoje trabalho na administração pública é achar o problema para o prefeito, então eu acho o problema, só que eu já levo a solução, porque não adianta eu só levar o problema. Aqui, enquanto federal, é a mesma coisa. Eu tenho que levar para o presidente o problema e a solução. Apontar o caminho para ele, para a gente resolver o problema. Então, a vinda federal com as pautas foi esse o caminho. E nessas visitas, hoje, a Caratinga, você está aí desde ontem, parece, né? O que você tem ouvido da população durante essas visitas? Seja bem-vindo. Tenho muito ouvido que a população quer realmente a mudança. Eu tenho ouvido a aceitação das pessoas em relação ao nome novo, um nome limpo, um nome que não tem máculas na política, né? Porque o que a gente mais vê por aí é candidato, é pré-candidato que foi cassado, que teve problema na justiça, que foi... tá lá cumprindo uma pena porque roubou dinheiro público. Graças a Deus a gente não tem essa mácula e nem pretendemos ter, né? Eu sempre falo que eu quero entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Então eu tenho ouvido muito do pessoal, né, da região aqui de Caratinga. Ontem fui também a Vargem Alegre, que a mudança é necessária, que o momento está propício para a mudança e que o meu nome é um nome interessante. Isso tem deixado também a caminhada um pouco mais
mais leve, essa aceitação das pessoas, né? Sim. Sim, a que a gente fala, até aquela do Guimarães Rosa, né? Minas são muitas, né? Mas quais minas que você prioriza nessa campanha? Existem regiões que onde você, digamos, tem mais afinidade. Só para constar também, boa parte de sua assessoria é formada por pessoas de Caratinga, não é isso? Sim, a nossa assessoria hoje tem pessoas aqui de Caratinga, o Antônio, né, que está aqui, o Antônio Reis, que é daqui de Caratinga, criado aqui, né? Também advogado. Hoje eu estou atuando basicamente, serão três grandes regiões. A região de Caratinga, a região de Ponte Nova e a região de Viçosa. Por que eu dividi assim em 3 regiões? Apesar de tudo ser uma única região, né? Se a gente pegar ali no mapa, a gente está ali numa única região. Para facilitar o trabalho, para facilitar o envio de emendas. E aí eu pego Caratinga, todas essas cidades ao entorno, eu pego Viçosa e as cidades ao entorno ali, e pego Ponte Nova e as cidades ao entorno. Isso facilita com que eu consiga atender realmente essas 3 regiões, e que são regiões que têm as mesmas pautas, ou pautas muito parecidas. Por exemplo, Caratinga tem uma pauta muito comum com Viçosa e Ponte Nova, que é a questão da saúde. Nós precisamos de resolver o problema da cidade, nós precisamos de transformar Caratinga, por exemplo, num centro de referência oncológica. Sim, por sinal, uma das principais reivindicações da população, porque boa parte vai tratar em Muriaé, o Vale do Aço. Desgasta o paciente, o familiar. Você desgasta o paciente porque ele já está numa situação triste, né? Você ir fazer um tratamento de câncer é muito dolorido, é muito sofrido. Eu desgasto a família porque muitas das vezes, talvez aqui até 100% das vezes, são famílias que têm poucos recursos financeiros. Então a família não tem condição de se manter lá em Muriaé, né? Enfim, a gente sabe que tem toda essa falta de assistência. Eu desgasto o próprio município, porque eu tenho um custo imenso de pegar o paciente aqui, levar para Muriaé, ficar lá esperando, depois volta. Eu tenho o desgaste do motorista que está indo e que pode sofrer um acidente no meio do caminho e morrer. Né? Tudo é possível na estrada. Então, aqui nós temos que transformar num centro de referência oncológica. É possível. Dá para ser feito. Porque nós vamos desafogar o sistema público de saúde. Nós não vamos onerar tanto Muriaé, porque lá ele já tem muitas demandas. E a gente consegue solucionar o principal problema da cidade. E aqui eu consigo trazer alguns outros atores para ajudar aqui dentro. Eu consigo trazer a parceria público-privada. Então não vai depender só de emenda parlamentar. Resolve o problema a emenda? Resolve. Eu estou falando aqui de 6 milhões de emendas por ano. Eu consigo transformar o hospital daqui em centro de referência oncológica com esse valor de emenda. Porque, obviamente, eu ainda vou trazer emenda de um parceiro meu que é estadual, do outro que também é estadual. Eu estou falando só das minhas emendas. Estou falando de 6 milhões de emendas para transformar Caratinga no centro de referência oncológica. Então, é uma pauta que também é muito parecida com Ponte Nova e também é muito parecido com Viçosa. Então, eu consigo transformar isso aqui em pautas conjuntas para solucionar o problema da região. Sim. A gente falou sobre a importância do deputado nesse elo do município com a presidência. Eu queria saber de você um pouco sobre a causa municipalista. O que você pensa a respeito? A causa municipalista ela é fundamental. Eu sou um defensor da causa, explicando para o pessoal que está nos acompanhando o que é a pauta municipalista. O dinheiro ele está aqui, eu recolho o meu imposto da minha casa aqui no município. Um exemplo, recolhi aqui o IPTU. Boa parte do IPTU, boa parte do ISS-QN, que é o imposto das empresas, boa parte do imposto de veículo, do IPVA, vai para o Estado, do Estado vai para a União. Então, saiu daqui, né, vai para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, vai para Brasília. Todo mais ou menos essa lógica. Para chegar lá em Brasília e ter que voltar para cá. Não existe. Que lógica é essa? Eu tiro o dinheiro daqui para levar para lá, chega lá, ele tira a parte dele lá e devolve o dinheiro para cá. Então e quem resolve o problema é o município, não é a União. Quem está aqui todo dia com gente lá na porta batendo é o prefeito. É o vereador que vai todo dia ter um pedindo ele alguma coisa para resolver o problema dele. Então a pauta municipalista é fazer com que boa parte dos recursos fiquem aqui e que vá para o Estado e para a União uma parcela muito menor. Porque aí eu resolvo o problema do município.
Só que também o dinheiro não pode só ficar aqui, não. Eu tenho que ter a transparência de Sim. que o dinheiro que está ficando aqui está resolvendo o problema aqui. Porque, por exemplo, nessa pandemia, os municípios nunca receberam tanto dinheiro quanto receberam agora. Com os fundos da saúde. Minas, especialmente, os prefeitos aqui de Minas, receberam muito dinheiro com o rompimento daquela barragem. Acordo, né? Com o acordo da Vale, com o acordo. Então, isso encheu os cofres do estado. Então, tem prefeitura aí de 2, 3 mil habitantes que está com 13, 14 milhões em caixa. Sim. Só que, ao mesmo tempo, não tem o fomento à transparência como deveria ter. Então, a pauta, ela preza para que o dinheiro, os recursos concentrem aqui, para que eu dê mais autonomia para o prefeito, para que eu dê mais autonomia para o município. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um controle fiscalizatório maior. E aí que entra os órgãos de fiscalização. E aí que vai entrar o Ministério Público, Tribunal de Contas, CGE, CGU, para fiscalizar todo o recurso que está ficando aqui. Porque não é também eu simplesmente dar autonomia para o prefeito. Porque tem muito prefeito doido por aí que faz o que não pode fazer. Então eu tenho que dar autonomia, mas ao mesmo tempo eu tenho que fiscalizar. E aí entra o meu papel enquanto deputado federal. Eu vou fiscalizar aquela região onde eu tenho uma atuação. Então eu serei também um braço dos órgãos de fiscalização. Eu sou um elo na realidade. Eu pego os municípios e pego os órgãos de fiscalização e a gente tem que trabalhar junto. Fiscalizo, eu dou condição para o município trabalhar, dou dinheiro, dou emenda e ao mesmo tempo fiscalizo, que é o meu papel de legislador. Eu tenho que fiscalizar. E aí, olha, Ministério Público, vamos fiscalizar junto, vamos participar junto do processo. Sim. Ok, você tem uma coisa a acrescentar? Não, até ele falou das regiões, até ele fala da causa municipalista, mas também uma coisa que é debatida há muito tempo, frisou 3 regiões na sua, né, que tem a sua área de atuação, né? Mas é o seguinte, fala-se muito da questão eleitoral, a questão do voto distrital, que sempre é falado e nunca vai para frente aqui no Brasil. Você acha possível, acha viável? Não, né? Não acho viável. Eu acho que hoje o sistema eleitoral, como está definido, é o mais ideal. O mais ideal, né? O que eu sempre acredito que poderia acontecer, mas talvez a gente renovando esse ano, renovando nos próximos anos e renovar cada vez mais, tirar esses famosos dinossauros aí da política, que nós temos que fazer uma reforma administrativa ampla. Brasil não precisa de 513 deputados. O Brasil não precisa de 81 senadores. Minas, por exemplo, tem 3 senadores, a gente não precisa de 3 senadores. Nós não precisamos de 77 deputados estaduais. Nós não precisamos de 53 deputados federais. Nós não precisamos da quantidade de ministérios que existem hoje. Sim. Então o que eu defendo é uma ampla e uma profunda reforma administrativa, porque aí eu enxugo o custo da máquina pública, eu reduzo o custo da máquina pública e deixo o dinheiro sobrar para o que realmente precisa, que é política pública. E aí que eu falo política pública de saúde, política pública de educação, política pública de assistência social, de geração de emprego e renda. Então o que eu defendo não é mudar o modelo, o formato do modelo vigente. O que eu defendo é uma ampla reforma administrativa, porque aí eu resolvo. Porque eu tenho certeza que se eu reduzo o salário, se eu reduzo os benefícios, uma das nossas pautas, inclusive, é abrir mão de alguns benefícios, porque eu acho que se a dona de casa ela não tem condição de comprar um pacote de arroz, porque nós temos 34 milhões de pessoas na extrema linha da pobreza, eu acho um absurdo, uma falta de vergonha eu receber um auxílio paletó. Sim. Eu acho uma afronta à dona de casa que está ali cozinhando na lenha porque ela não tem condição de comprar o botijão de gás, eu receber auxílio correio para mandar cartinha. Então o que eu defendo é uma ampla reforma nesse sentido, para redução de custo. Estou abrindo mão de 20% do meu salário, porque eu acho que o deputado não precisa de ganhar o tanto que ganha, porque além disso ainda tem os benefícios. Sim. Alguns benefícios são realmente necessários. Por exemplo, a passagem para eu ir para Brasília, né? A minha ajuda se
de alimentação. Isso é o necessário. Sim. Como qualquer empresa vai ter o vale transporte e o vale alimentação. Agora, eu receber auxílio paletó, eu receber apartamento além do funcional, eu ter direito a ter um outro apartamento aqui. Né? Para quê? Eu ter milhões e milhões para gastar de ajuda dentro do gabinete ali, com papel, com caneta, para quê? Nós estamos no mundo digital. Nós temos que reduzir custo de gabinete. Sim. Quem recebe cartinha hoje dentro de casa? Verdade. É raro você receber uma cartinha. Muito raro. E hoje o Congresso paga em torno de R$180 mil para o deputado mandar uma cartinha todo mês para o eleitor dele. Normalmente isso vai pro lixo, né? Vai pro lixo. Na realidade. Não, vai pro bolso do deputado. Exatamente. Vai pro bolso dele. Saber, geralmente ele tem um amigo que é dono de uma gráfica e aí o dono da gráfica repassa para ele. Sim. Então eu defendo uma reforma ampla para reduzir a máquina, para enxugar os custos da máquina. E aí eu vou ter dentro da política quem realmente gosta de política. Sim. Não é o cara que está indo ali para ter benefício próprio, para ele ter... Eu sou advogado. Eu vou continuar dando aula estando deputado federal. Vou continuar com a minha profissão. Eu não sou político. Eu estarei político durante 4 anos. Porque no dia 2 de outubro, quando as pessoas forem à urna para depositar o voto de confiança em mim, elas vão estar me contratando para trabalhar para eles durante 4 anos. Aqui na empresa, quando vocês vieram trabalhar aqui, vocês não tiveram que trazer o currículo? Sim. Vocês não assinaram um contrato com o dono da empresa? Um contrato de trabalho? No Congresso é a mesma coisa. Eu estou apresentando meu currículo para a sociedade e dizendo, olha, eu tenho condições de te representar lá em Brasília. Dia 2, você assina a minha carteira de trabalho. E aí, se não der certo, daqui 4 anos você rescinde ela. Sim. É essa a ideia que eu tenho da política. Perfeito. Ótimo. E outra coisa, Noemi, só para o início da apresentação dele, vamos relembrar dentro de casa, né? A mãe professora. E para a educação, o que você propõe para a região? Para a região, uma ampla reforma na pauta da educação em âmbito federal. Hoje nós temos a nova remodelação do ensino, né? Não funciona. Sim. Porque o formato que tem hoje de ensinar é lindo, maravilhoso. De ensinar o aluno sair dali com um curso técnico. Aí eu te pergunto, qual professor está sendo capacitado? Então, passo número 1 é eu valorizar os profissionais da educação como realmente devem ser valorizados. E aí eu tenho que brigar no Congresso Nacional para que isso volte para a pauta de votação. A valorização dos profissionais de magistério. E aqui é profissionais de tudo, tá? Desde o porteiro que recebe a criança, até a dona que está lá na cantina fazendo a merenda, até a diretora da escola. Eu tenho que ter uma valorização de todos os profissionais, porque é uma engrenagem. Um tem que funcionar bem para o outro também funcionar bem. Então, passo número 1 é valorizar os profissionais. Passo número 2, remodelar a estrutura que existe hoje na educação do Brasil. E passo número 3, aplicar isso dentro da sala de aula. E aí é eu ter a consciência de engajar os prefeitos, de engajar o município a realmente botar para funcionar o que está lá em cima. Realmente botar para funcionar a lei. Hoje nós temos alguns mecanismos que podem ser aplicados dentro da sala de aula. Então nós temos vários modelos que funcionaram de digitais nessa pandemia, então isso tem que ser incentivado. Nós temos que ter a capacitação dos profissionais, além da valorização. Eu tenho que permitir com que o professor, com que o funcionário, ele se capacite cada vez mais. Tem um fato curioso que eu acho que vocês não devem saber. Hoje tem fundo especial que pode pagar os funcionários na educação. Se você tem formação pedagógica, você entra naquele valor. Se você não tem, você entra num outro valor. Para o município, é interessante porque ele tem uma cota que ele tem que atingir, os 25% da educação ali. E aí é preferível que todos os funcionários tenham formação pedagógica. Porque eu pago aquele funcionário na cota dos 25%. E aí é interessante que eu capacite todos, desde o porteiro até a diretora da escola, que eu faça uma capacitação para todo mundo, e aí todo mundo entra naquela pagamento, eu reduzo o custo
próprio do município, ao mesmo tempo valorizo os profissionais, dou condições daqueles profissionais se qualificarem, e eles se qualificando, certamente os alunos terão níveis de educação, de ensino melhor. O rendimento vai ser bem melhor no geral, né? O rendimento vai ser melhor. E mais do que isso, eu também tenho que preocupar não só com a base, eu tenho que preocupar também com o aluno que está saindo da faculdade. Porque hoje grande parte sai e não tem recolocação no mercado de trabalho. Porque as grandes indústrias das faculdades só querem botar o aluno para dentro para ganhar dinheiro. Só querem colocar o aluno para dentro para ganhar dinheiro. Então o aluno sai dali sem uma formação cidadã, ele sai sem uma formação humana, ele sai perdido, às vezes né? como se fosse um animal com uma viseira. Assim, ele só olha para aquele trecho ali que ele foi treinado a olhar. Então, a gente tem que preocupar desde o ensino infantil, né, em trazer o aluno ali para ele ter condição da mãe trabalhar o dia inteiro. Ele cresceu, ele ter a condição de se formar, de ter um curso técnico, depois dele ir para a faculdade e depois para ele sair e ter a recolocação no mercado de trabalho. Então, a pauta da educação ela é muito ampla, né? E ela tem que ser setorizada. Eu tenho que trabalhar a educação infantil, eu tenho que trabalhar o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, e cada trecho aqui estratégia, é uma estratégia diferente. Inclusive até essa questão quando ele disse que o aluno quando sai da escola, até você vivenciou isso, né? Que começou num curso agronomia e depois passou por direito. Você não tinha nem assim noção ainda, né? Não, noção zero. Hoje o aluno ele está ali no primeiro, no segundo ano do ensino médio. Ele fala, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser advogado, eu quero ser professor. Ele não tem noção nenhuma, porque hoje as escolas, boa parte delas, que aí entra essa nova formulação do ensino, não dá essa condição, porque o professor ele não teve esse treinamento para ele indicar as áreas para o aluno participar. As possibilidades, né? Não tem. Aí o aluno chega perdido, ele chega primeiro imaturo, porque a gente chega na faculdade com 17, 18 anos. É outra... Você só quer farrear, você só quer... É o momento curioso de sair de casa. Sim, é o momento de eu sair de casa, eu tenho que redescobrir agora o mundo. É um sistema diferente. É um sistema diferente. Então ele acaba indo para uma faculdade, como foi o meu caso, eu tinha sonho, paixão em ser agrônomo, engenheiro agrônomo. Porque eu vim de uma região que... assim como Caratinga, né? Que isso, a agricultura, a pecuária, tá tudo ali muito interligado. O agronegócio, né? Tá tudo ali interligado. Então eu falei, eu quero ficar no campo, quero produzir, quero plantar, quero ganhar dinheiro aqui no campo. Fiz agronomia. Na agronomia, entrei numa universidade federal, foi completamente diferente, porque a faculdade, a escola pública que eu estudei, ela não me formou para chegar dentro daquela faculdade. Ela não me preparou. E você teve um impacto, né? Não julgo que é culpa dos professores. É culpa do formato que a educação no Brasil tem. Então eu cheguei dentro da Universidade Federal e falei, opa. Aí comecei a ver as disciplinas, comecei a ver a dificuldade que era. Não gostei do curso por causa, né, das disciplinas e tive a oportunidade de ter o contato com o direito. Falei, não, direito é realmente o que eu quero. Porque eu tive a experiência, tive o contato de estar a oportunidade de estar em contato com o direito. Mas não falo que eu perdi um ano de faculdade de agronomia, pelo contrário, foi um aprendizado. Tudo é aprendizado, né? Sim, foi um aprendizado e hoje estou no direito por paixão, por vocação, realmente me encontrei. Então o que eu acho que deveria acontecer é que as escolas públicas especialmente tivessem estratégias mais pontuais de formar realmente o profissional e dar uma indicação para ele se ele vai ir para a área das exatas, das ciências humanas, das ciências agrárias. Perfeito. Ótimo. Então a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Nós queremos agradecer a sua participação e também deixar o espaço aí para suas considerações finais. Algo que você queira acrescentar, fique à vontade. Não, eu que agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui trocando essa experiência, né? Eu falo que eu sou um pré-candidato que prefiro mais ouvir do que falar. Então, né, agradeço esse nosso momento.
queria pedir a todos os amigos que nos acompanham agora aqui nas redes sociais, no jornal, no diário, que acreditem na política. A política é uma ferramenta de transformação da sociedade. Faço sempre uma analogia que se o bom político não sentar na cadeira, o mal vai sentar. E esse ano nós temos a oportunidade de tirar maus políticos que estão ocupando os espaços de poder e colocar os bons políticos que estão chegando com tudo, com força de vontade, querendo mudança, querendo transformação, não prometendo mais do que pode cumprir, não fazendo o que não pode fazer. Então, o que eu falo para todo mundo que eu tenho conversado, acreditem na política, acreditem nas nossas ideias, acompanhem as nossas redes sociais, o meu Instagram e o meu Facebook é @TúlioCaria. Lá a gente vai trabalhar um pouquinho mais das ideias, né? Aqui é realmente um bate-papo rápido, não dá para a gente falar sobre cada uma das ideias. Mas nas nossas redes sociais, nos vídeos, no site, no Facebook, no Instagram, eu explico melhor sobre cada uma das pautas que eu defendo. Peço que aqueles que gostarem de mim, gostarem das ideias, que convide um outro amigo, um familiar para também conhecer, porque esse ano, gente, é o ano da mudança. Nós estamos tão polarizados no Brasil, nessa questão presidencial, que a gente está esquecendo que tem nesse meio aqui deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Não adianta a gente escolher só o presidente. Nós temos que escolher bons deputados federais e bons senadores, porque nós precisamos de um Congresso forte, porque é de cima para baixo que vem as leis. É de lá para cá, é de Brasília para cá que vem as principais leis. Código Tributário, Código Penal, enfim, tá tudo de cima para baixo. Então nós precisamos desse ano de renovar, de realmente fazer acontecer a mudança, de transformar o Congresso Nacional, e mais do que isso, de levar para o Congresso deputados e deputadas que saibam o que estarão fazendo a partir do ano que vem. Porque não é só chegar lá. Se chegar lá você fica doido, porque é trabalho demais. Por mais que as pessoas achem que não, é trabalho pra danar. Você tem que chegar lá e saber exatamente o que você vai fazer, qual que é a realidade, qual que é o problema da região e como que você pode contribuir com o problema da região. Então o pedido que eu faço é isso: acompanhem as nossas redes sociais, tragam as ideias, tragam as sugestões, porque como eu disse, essa caminhada ela não é só do Túlio, né? Aqueles que quiserem caminhar juntos serão bem-vindos e bem-vindas, porque é uma caminhada feita a muitas mãos, é um mandato participativo, um mandato coletivo, e eu quero realmente representar o eleitor, o cidadão, o morador aqui de Caratinga, da região, porque eu quero, de novo, entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigada. As minhas redes sociais, os meus contatos estão à disposição de qualquer um que quiser contribuir, que quiser participar, que quiser trazer sugestão. E é isso. Muito obrigado. Bom, sempre às ordens. Então, vocês acompanharam o Diário Cast com a participação do pré-candidato a deputado federal, Túlio Caria. Se inscreva no nosso canal pelo YouTube e siga as redes sociais que estão na descrição deste vídeo. Até o próximo podcast.